Meu bebê. Oi, aqui é a Krista da Secret Yarnery. Hoje vamos fazer esse chapéu super fofo. Chapéu com babados, devo dizer, com ponto granny super fácil. Para começar, você pode fazer em qualquer tamanho, é só ajustar. Os seus aumentos na quinta carreira. E ele tem uma maneira absolutamente incrível de unir os babados, então você não precisa de elástico. Resolve todos os problemas com chapéus de babado e encaixa na sua cabeça. Só precisa de fio e agulha de crochê. Você não precisa de mais nada, nada sofisticado. Ele não laceia, é fabuloso e, claro, é bem fofo. Vou te mostrar como fazer isso. O tutorial do suéter também será lançado, caso queira um conjunto ou goste do suéter assim. É bem legal. Então, deixa eu te mostrar como fazer isso. Para a parte do gorro, eu só usei restos de lã que eu tinha em casa. Eu escolhi 3 tons de azul, 3 tons de verde e 3 neutros. E só usei 3 cores. E então um neutro. 3 cores e um neutro diferente ao longo de tudo. Só para criar uma listra que eu achei interessante. Gostei, mas você pode usar só uma cor. Não precisa trocar tantas vezes como eu. Então eu usei 85 gramas de sobras para a parte do gorro no meu tamanho. E para o babado, eu usei 125 gramas. Você vai precisar de mais de um novelo de lã para o babado. O babado consome bastante lã. Se quiser um gorro de outro tamanho, basta ajustar a quantidade de aumentos na quinta carreira. Assim, é possível fazer em qualquer tamanho apenas aumentando mais na quinta carreira. Essa é a única vez que mudamos nossos pontos ou ajustamos o tamanho do gorro. Para fazer seu gorro com babado em ponto granny, sem elasticidade e sem elástico, você precisará de lã. Eu usei apenas sobras de fio acrílico de espessura média, que é o fio 10 se você está na Austrália. E usei 3 tons de azul, 3 tons de verde e 3 tons neutros. Apenas com o que eu tinha em casa, usei uma agulha de crochê de 6 milímetros com minha lã e alguns marcadores de ponto. É útil, principalmente ao ajustar o tamanho dos gorros na quinta carreira. Você precisará também de tesoura e agulha para arrematar as pontas. Aqui estão os marcadores de tempo para retomar. Vamos começar! Para começar o seu padrão fácil de gorro de crochê com babados, você pode fazer um anel mágico ou um anel de 3 correntinhas, o que for mais confortável para você. Eu vou fazer um anel mágico. Então, pegue o seu fio e coloque-o sobre a sua mão não dominante. Segure o fio com o dedo anelar e enrole ao redor dos 2 dedos de cima, formando um X, e passe também por baixo do seu polegar. Vire a mão e terá uma ponta curta e outra longa do fio. Pegue sua agulha de crochê, com o gancho virado para baixo, e deslize-a por baixo da ponta curta e por cima da ponta longa do fio. Puxe a ponta longa do fio por baixo da ponta curta e aponte o gancho para você. Esse laço ou esse fio vai ficar na parte mais grossa da sua agulha. Solte um pouco o seu polegar para que a ponta longa do fio possa deslizar. Você pode movê-la levemente. Gire a agulha para longe de você, por baixo dessa ponta longa. E agora você pode simplesmente segurar tudo na sua agulha, apertar tudo por baixo, girar a agulha e passar o fio por dentro desse laço. Solte tudo e aí está a sua mágica. Faça uma correntinha no anel e faça 11 pontos altos no centro do seu anel, tomando cuidado para passar por cima da ponta do fio. Então, 11 pontos altos, esse é o primeiro. 2, 3. Se você quiser acompanhar com um padrão escrito, todos os meus padrões estão disponíveis no meu site, secretyarnery.com. E todos os meus padrões são escritos em inglês simples, como se eu estivesse sentada aí do seu lado. Só confira se você tem 11 pontos altos sem contar a corrente. Aqui está a minha corrente, então vou apenas cobri-la com o meu polegar e contar 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
Agora você pode puxar esse anel bem e fechá-lo. Assim mesmo. Faça um ponto baixíssimo no topo do primeiro ponto alto para unir. Ignore a corrente, que serve apenas para preencher o círculo. Aqui, no topo do nosso primeiro ponto alto de verdade, faremos o ponto baixíssimo para unir. E faça uma corrente. Para prender o seu fio, corte o seu fio, deixando uma ponta longa o suficiente para costurar com uma agulha depois. Puxe a sua agulha para cima e passe o fio por dentro, apertando bem para prender. Então agora vamos colocar nossa agulha nesse ponto bem aqui. Esse é onde unimos. Essa é a nossa união. Vamos colocar nossa agulha nesse ponto aqui. É só colocar a sua agulha laçada da nova cor na sua agulha. Puxe. Faça um ponto baixíssimo com as duas pontas para unir. Solte a ponta, apenas segurando-a ao longo da borda superior do seu trabalho e faça duas correntinhas. Uma e duas. Agora faça um ponto alto exatamente nesse mesmo ponto. Um ponto alto no mesmo ponto. E agora você pode soltar a ponta. Depois vamos ter que costurar essa ponta. 2 pontos altos em cada ponto. Ao redor de toda a volta, estamos apenas dobrando a quantidade de pontos. 2 pontos altos em cada ponto. Exatamente assim. Pause o vídeo. Siga fazendo 2 pontos altos em cada ponto na volta toda. Te encontro em breve. Quando você voltar para onde começamos, ou na verdade nessa união bem ali, quando você voltar para a nossa união, nós vamos fazer 2 pontos altos antes da união e 2 pontos altos depois da união. Vamos tratar isso como 2 pontos, mesmo que não seja. Então, antes da união, só empurre sua agulha 2 pontos altos. E nesse último ponto bem aqui, 2 pontos altos. Assim mesmo. Ponto baixíssimo no topo da corrente para unir. Faça uma corrente. Corte o fio, deixando uma ponta longa para costurar com a agulha. Depois, puxe sua agulha para cima junto com o fio e aperte bem para fixar. Agora só precisamos achar um espaço entre esses pares de pontos, não importa onde, mas você vê nossos pares. 2 pontos altos, 2 pontos altos. Vamos apenas colocar nossa agulha entre um desses pares, não importa onde. Coloque sua agulha e pegue a próxima cor de fio. Passe o fio pela agulha e puxe para passar. Una com um ponto baixíssimo usando os 2 fios. E segure a ponta do fio ao longo da borda superior nos próximos pontos. Então faça 2 correntinhas, que contam como nosso primeiro ponto alto, e no mesmo espaço, faça 2 pontos altos. No mesmo espaço. Assim, podemos soltar a ponta do fio e depois costurá-la com uma agulha. E depois do próximo par de pontos altos, vamos fazer 3 pontos altos no próximo espaço. Depois dos pares. Então, estamos trabalhando em cada espaço entre os pares de pontos altos da carreira anterior. E estamos colocando 3 pontos altos entre cada um deles. Bem ali. Então, 3 pontos altos em cada espaço entre cada par, ao redor de toda a volta. Então, você pode pausar o vídeo e continuar trabalhando, fazendo 3 pontos altos entre cada par de pontos. E eu vou te encontrar quando você voltar aqui, onde começamos. Então, quando você chegar de volta onde começamos, eu vou fazer um ponto baixíssimo no topo daquela corrente para unir. Então, não faça nenhuma corrente antes. A gente só vai fazer um ponto baixíssimo bem no topo da nossa corrente. Para unir e fazer uma corrente. Para prender o seu fio e cortar o fio, deixando uma ponta longa o suficiente para costurar com uma agulha. Depois, puxe a sua agulha para cima e passe o fio por dentro, apertando bem para prender.
Vou inserir a agulha em outro espaço e pegar a cor neutra, pois ainda combino com o suéter. Faço 3 carreiras coloridas e uma neutra. Dê a laçada na agulha, passe por dentro e una com ponto baixíssimo usando os 2 fios. Solte a ponta, segurando-a na borda superior do trabalho. Nos próximos 2 pontos, trabalhe sobre ela. Faça 2 correntinhas, que equivalem ao primeiro ponto alto. E no mesmo espaço, 2 pontos altos, 1 e 2. Então vamos fazer isso por toda a volta. 3 pontos altos em cada espaço. Então, 3 pontos altos em cada espaço, por toda a volta. Ao chegar à ponta, dobre-a ou dobre-a sobre a borda superior do trabalho e trabalhe sobre ela. Então, 3 pontos altos em cada espaço por toda a volta. E eu te encontro quando você voltar para onde começamos, bem aqui. Quando você voltar ao início, basta colocar a agulha no topo da corrente e unir com um ponto baixo. Seguiremos com esse fio. Corrente. 2. Então, isso conta como nosso primeiro ponto alto e 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Assim mesmo, agora podemos pegar nossos marcadores de ponto e decidir com que frequência vamos aumentar. Para o tamanho médio, eu vou aumentar. Então, roxo significa aumento. Eu vou aumentar 2 vezes e depois vou fazer um ponto normal. Então, laranja significa ponto normal. Então, aumento 2 vezes. E um ponto normal. Faça o ponto no terceiro espaço. Então, se você quiser, use marcadores de ponto só para mapear antes de começar. E quanto mais aumentos você fizer, maior o seu chapéu vai ficar. E quanto menos aumentos você fizer, menor o seu chapéu vai ficar. Então, para o tamanho médio, eu faço 2 aumentos e depois um ponto normal. Você pode fazer todos os pontos normais se quiser que fique pequeno, se for para um recém-nascido ou para uma criança. Você pode talvez colocar só 2 ou 3 aumentos e o resto fazer pontos normais. E se quiser bem grande, pode fazer aumentos em todos os pontos. Então, é super personalizável, mas eu também dou os tamanhos no padrão escrito. Se você quiser pegar um desses, está no meu site, secretyarnery.com. Ops! Essa é a cor errada, é a normal. E não se preocupe se não ficar perfeito. Tipo exatamente ao redor de tudo. Só precisamos fazer aumentos suficientes para que caiba. Então é assim que eu faço o meu. E agora um aumento é super fácil. Nós só vamos fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos no espaço. Então, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. No espaço, assim mesmo. E então, se você estiver usando marcadores de ponto, não precisa. Se você já tem experiência em crochê, pode simplesmente colocar o marcador de ponto na correntinha. Um espaço. Então, para a próxima carreira, você pode ver onde precisa fazer outro conjunto de pontos granny no próximo espaço. Também vai ser um aumento. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, todos no mesmo espaço. Então, aqui estão meus 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Estamos apenas criando outro espaço. Assim mesmo, você pode colocar o marcador de pontos no espaço da correntinha só para marcar na próxima carreira. O nosso próximo espaço vai ser normal. Então, faça 3 pontos altos no próximo espaço. E nos 2 próximos espaços vão ser aumentos. Então, é normal. Aumento, aumento, normal, aumento, aumento para o tamanho médio. Então, faça o aumento. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos.
Depois, coloque o marcador de pontos no espaço da corrente. Farei isso novamente no próximo espaço. Então, é assim que você vai ajustar o tamanho do seu gorro, fazendo mais desses leques de aumento. Então, 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. E se você quiser menor, é só fazer menos deles. É muito fácil de personalizar. No próximo espaço, 3 pontos altos. Tire esse marcador de pontos. E nos próximos 2 espaços, vamos fazer um aumento em cada um. Então, aumentos. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Assim. No próximo espaço, apenas normalmente. Então, 3 pontos altos. E no último espaço, faça um aumento. O seu pode ser diferente dependendo do tamanho que você está fazendo o seu chapéu. Fica a seu critério. Assim. E então é só colocar o marcador de pontos para marcar isso. Nós fizemos um aumento bem ali. Assim. Agora, terminei com esse fio de cor. Então, no topo da nossa corrente, eu só vou inserir minha agulha pegando 2 alças no topo da minha bagulha e vou fazer um ponto baixíssimo para unir. Se você for continuar, pode fazer seu ponto baixo para unir. E faça uma corrente. Para prender o fio, corte-o, deixando uma ponta longa o suficiente para costurar com uma agulha depois. Puxe sua agulha para cima e passe o fio por dentro, apertando bem para fixar. Agora estamos prontas para a próxima carreira. Agora, insira sua agulha em qualquer um desses espaços de uma corrente. Você pode tirar o marcador de pontos se ele estiver no caminho, pegar o próximo fio de cor com a agulha, puxar e fazer um ponto baixíssimo com os 2 fios para unir. Vou tirar esse marcador de pontos. Segure a ponta do fio na borda superior do trabalho, trabalhe sobre ela nos próximos 2 pontos e faça 2 correntinhas. Agora, nesse espaço, faça 2 pontos altos. Deixe a ponta do fio e agora, no próximo espaço, faça 3 pontos altos. Vamos fazer 3 pontos altos em cada espaço ao redor de toda a bate ou da volta. Cada espaço recebe 3 pontos altos, inclusive a corrente, que é onde fazemos os aumentos e ajustamos o tamanho. Nesses espaços de uma corrente, então, 3 pontos altos em cada espaço ao redor de toda a volta, incluindo os espaços de uma corrente que marcamos. Com esses marcadores de ponto, você pode pausar o vídeo e continuar trabalhando ao redor. 3 pontos altos em cada espaço, mais aquela corrente. Um espaço no topo dessas pequenas elevações onde estão nossos marcadores de ponto. 3 pontos altos em cada espaço, ao redor de toda a borda do seu chapéu. Então, você pode pausar o vídeo, continuar trabalhando ao redor e eu te encontro daqui a pouco. Quando você voltar aqui, onde começamos, quando você chegar de volta ao ponto onde começamos. Vou fazer um ponto baixíssimo no topo da corrente para unir e trocar de cor. Se quiser manter a cor, una com ponto baixo e faça 2 correntes. Faça um ponto baixíssimo, uma corrente e corta o fio. E puxar a agulha para cima com o fio, apertando para prender. Agora, a próxima carreira é super fácil. Agora, você pode simplesmente inserir sua agulha em qualquer espaço e pegar a próxima cor passando o fio pela agulha. Puxe. Faça um ponto baixíssimo com as 2 pontas para unir. Solte a ponta segurando-a junto à borda superior do seu trabalho pelos próximos 2 pontos. Faça 2 correntinhas,
2 pontos altos no mesmo espaço e 3 pontos altos em cada espaço ao redor de toda a volta. Então, agora para a lateral do nosso chapéu, estamos construindo a lateral do nosso chapéu. Então, 3 pontos altos em cada espaço ao redor de toda a volta. E agora estamos aumentando o nosso chapéu. Então, para o tamanho infantil, precisamos fazer cerca de 8 voltas. Então, nós só vamos continuar fazendo isso ao redor. Repita até que a lateral do nosso chapéu esteja do tamanho que queremos. Então, para o tamanho médio, estou fazendo isso por 9 carreiras. Então, 3 pontos altos em cada ponto, ao redor de toda a volta. Ou unindo com um ponto baixo para continuar com a mesma cor, ou unindo com um ponto baixíssimo e fazendo uma corrente para finalizar essa cor. Nós só vamos fazer essa carreira fácil quantas vezes você quiser para o tamanho do seu chapéu. Você pode pausar o vídeo. Te encontro no final da carreira e depois pode continuar aumentando o chapéu sozinha. Então, aqui estou eu, exatamente onde comecei. Eu vou trocar de cor, mas se você for continuar com a mesma cor, é só entrar no topo da sua corrente, fazer um ponto baixo para unir e subir 2 correntes. Então, isso conta como seu primeiro ponto alto. E aí você faz mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço. E continue trabalhando normalmente, assim mesmo. E se você estiver finalizando o seu fio, nós vamos apenas unir com o nosso ponto baixíssimo habitual no topo da nossa corrente. Então, um ponto baixíssimo para unir e uma corrente. Para prender o fio, corte deixando uma ponta longa para costurar. Passe a agulha para cima, insira o fio e aperte bem para fixar. Agora você pode repetir essa carreira quantas voltas quiser. Para o tamanho pequeno, faça mais 7 carreiras. Para o tamanho médio, faça mais 8 carreiras. Para o grande, 9 ou 10. Pause o vídeo, aumente a lateral do chapéu e nos vemos depois. Quando seu chapéu estiver do tamanho que você deseja, estamos prontas para começar os babados. Basta colocar a agulha em qualquer espaço. Pegue uma laçada de fio na agulha, puxe, una com ponto baixíssimo, solte a ponta e faça 3 correntinhas. Agora vamos fazer um ponto baixo nesse espaço. E agora faça 2 correntinhas e um ponto baixo no espaço. Substituímos 3 pontos altos por um ponto baixo e 2 correntinhas. A contagem de pontos se mantém, mas o trabalho vai encolher. Isso tira a elasticidade do nosso gorro. Então, ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas. Vamos fazer isso por toda a volta do nosso gorro. Ponto baixo, 2 correntinhas. Quando você voltar ao ponto onde começamos, eu já fiz minhas 2 correntinhas. Agora vamos apenas fazer um ponto baixíssimo nas alcinhas daquele primeiro ponto que fizemos, aquele ponto baixíssimo. Vamos apenas inserir nossa agulha nessas alcinhas e fazer um ponto baixíssimo para unir. Assim mesmo! Faça um ponto baixíssimo até o espaço. Vamos trabalhar neste espaço e fazer 3 correntinhas. Isso conta como nosso primeiro ponto alto. E agora no... Rex, quantos eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 10. E agora, nesse espaço, vamos fazer 9 pontos altos duplos. Isso já são nossos 10 pontos altos duplos, pois a correntinha conta. E agora, em cada espaço ao redor, vamos fazer 10 pontos altos duplos em cada um. Então, no próximo espaço, 10 pontos altos duplos.
Então, são 10 no próximo espaço. E vamos fazer isso por toda a volta. Você pode pausar o vídeo, continuar trabalhando, 10 pontos altos duplos em cada um desses espaços. E eu te encontro quando você voltar bem aqui, onde começamos. E se o seu chapéu estiver assim, não se preocupe, não entre em pânico. Precisamos que ele fique franzido no topo, como uma tigelinha ou uma bolsinha, porque esses babados vão realmente esticar. Então precisamos desse começo franzido para evitar que nossos babados deixem o chapéu muito desleixado. Então não entre em pânico. Se o seu está exatamente como o meu também está assim. Quando voltarmos ao ponto de onde começamos, só queremos fazer um ponto baixíssimo no topo da nossa corrente, bem ali. E queremos 2 fios no topo da nossa corrente, no topo da nossa agulha. Então é só colocar a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Faça 3 correntinhas e no mesmo ponto da corrente. Vamos entrar bem aqui no topo da nossa corrente, nesse espaço aqui. E vamos fazer 2 pontos altos dentro da corrente. E no próximo ponto. E é esse carinha bem aqui. Então, essa laçada na frente e a laçada atrás, esse é o nosso próximo ponto. Então, 3 pontos altos nesse pontinho estranho. Se você pular algum, não é o fim do mundo, ninguém vai notar. Mas se você quiser pegar cada pontinho, é aí que eles estão. E agora, 3 pontos altos em cada ponto ao redor de toda a volta. Então, essa parte é bem fácil. 3 pontos altos em cada ponto e você pode ver seus pontos. Super fácil. Então, pause o vídeo. 3 pontos altos em cada ponto. Vamos fazer isso por 2 carreiras, mas eu vou te encontrar no final desta carreira para começarmos a próxima juntas. Se já tem experiência em crochê, faça 2 carreiras assim, com 3 pontos altos em cada ponto. Pause o vídeo, continue o trabalho e nos encontramos aqui, onde iniciamos esta carreira. Se você é iniciante no crochê, pode usar um marcador de pontos nesse espaço de correntinha para marcar onde unir. Quando chegarmos aqui de novo, quando você der a volta e chegar onde começamos, você pode tirar esse marcador de pontos. E nós só vamos fazer um ponto baixíssimo no topo daquela correntinha para unir. Então, faça um ponto baixíssimo no topo da correntinha para unir. Faça 3 correntinhas. E nós vamos fazer a mesma coisa de novo. Então, na nossa correntinha, nesse buraquinho bem aí, vamos fazer 2 pontos altos dentro da correntinha. E 3 pontos altos no próximo ponto, que é esse pontinho bem aí. 3 pontos altos nesse pontinho. Então, é só deslizar a primeira laçada e depois deslizar a segunda laçada. Agora faça 3 pontos altos em cada ponto por toda a volta, como antes. Pause o vídeo, continue até o fim da volta e eu te encontro aqui. Quando você terminar sua terceira carreira de babado, quando você chegar de volta ao ponto onde começamos, eu só vou fazer um ponto baixíssimo no topo daquela corrente para unir exatamente no topo da corrente, igual fizemos antes. Então, faça um ponto baixíssimo na corrente. Corrente 3. E dentro dessa corrente, bem ali, vamos fazer nossos 2 pontos altos para começar. Então, isso conta como nossos 3 primeiros pontos altos da terceira carreira. E agora o próximo ponto. Tá tudo certo aqui, é um babado, pode pular. Ninguém vai notar que você não trabalhou nisso. Se for perfeccionista, vai querer garantir que trabalhou em cada ponto. O próximo ponto está meio escondido, tá bem ali. Então, você pode fazer 3 pontos altos nesse próximo ponto. Colocar aquela primeira laçada na sua agulha e fazer 3 pontos altos.
E agora, 3 pontos altos em cada ponto ao redor de toda a volta. Então, você pode pausar o vídeo, continuar fazendo 3 pontos altos em cada ponto ao redor, e eu te encontro daqui a pouco. Quando você chegar bem aqui de volta, onde começamos essa carreira perfeito, quando você voltar para onde começamos. Nós só vamos fazer um ponto baixíssimo no topo da sua corrente, então é só empurrar a agulha. Você quer 2 fios em cima da sua agulha, faça um ponto baixíssimo para unir. E faça uma corrente. Para prender o seu fio, corte o fio, deixando uma ponta longa o suficiente para costurar com uma agulha. Depois, puxe a sua agulha para cima, passe o fio por dentro, aperte bem para prender, esconda as pontas do fio e você terminou. Espero que você tenha gostado de fazer isso tanto quanto eu. Não se esqueça de postar uma foto das suas cores na aba da comunidade aqui embaixo. E estou te esperando naquele vídeo ali em cima. Continue conectada.